Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Ação Jurídica. Eu me chamo Carlos Matheus Monteiro, eu vou ser o host desse episódio. Hoje nós vamos ter a grande honra de receber grandes nomes da advocacia niteroense. E o nosso tema é a advocacia do futuro e prospecção de clientes. Tá? Hoje nós temos a convidada Ellen Franceschini. Ela é sócia da Franceschini Advogados Associados, com foco em Direito Contencioso Cível, pós-graduanda em Direito Digital e LGPD, conselheira da OAB-RJ, vice-presidente da Comissão de Advocacia do Futuro e host do podcast Fora o Glamour. Temos também a doutora Beatriz Salles. Ela é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e Prática Previdenciária, fundadora do curso de iniciação à advocacia Destravando a Sua Carreira, mentora de prática jurídica e influenciadora digital. Também temos o doutor Daniel Vargas. Ele é advogado trabalhista, advogado da Comissão para o Cumprimento das Leis da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Antes de darmos início ao assunto, eu gostaria de falar sobre nossos patrocinadores, tá? Agradecer a cada um deles e citá-los, né? Que entre eles estão Juliana Araújo, leiloeira pública, com mais de 10 anos de experiência no mercado da leiloaria, realiza leilões em processos judiciais, especialmente na cobrança de cotas condominiais. RT Negócios, plano de saúde muito caro? Economize até 40% do valor do seu plano e aproveite cashback exclusivo para advogados e membros do judiciário. Entre em contato em @rt.negócios e o telefone no WhatsApp é 21 97347 5232. Também temos o Contador Condominial, parceiro dos advogados. Proteja os seus rendimentos e abra sua PJ com Gilcimar Conceição. E, para finalizar esse primeiro agradecimento aos nossos patrocinadores, Simone Viana Advocacia, especialistas em direito condominial, de família e de sucessões, oferecendo soluções personalizadas para transformar desafios jurídicos em tranquilidade. Desde já, deixo nossos agradecimentos para cada um dos patrocinadores e vamos dar início à nossa conversa, né? Porque hoje nós vamos ter uma conversa bem descontraída. Nós temos profissionais que com certeza vão enriquecer muito aí o dia de vocês, uma fonte de conhecimento que com certeza eu já admiro bastante vocês. Para começar a nossa roda aqui, né, de perguntas, de bate-papo, eu gostaria de pedir para a doutora Ellen falar um pouco sobre as novas tecnologias à disposição dos advogados. Será que são muitas? Será? Vamos ver. Bom, meu nome é Ellen Franceschini, eu sou advogada há mais de 15 anos, sou sócia do Ellen Franceschini Advogados Associados. Obrigada pelo convite, Matheus, é um prazer estar aqui com os senhores, Daniel, Bia. E hoje nós temos diversas ferramentas para serem utilizadas e muitos colegas com a resistência de usar essas ferramentas à nossa disposição. Verdade. Eu acho que a gente veio ali de uma transformação que saímos do processo físico, passamos pelo processo eletrônico, e aí trocamos a caneta pelo token, depois pelo token em nuvem, e aí por diante. Alguns colegas ficaram no meio do caminho, eu, graças a Deus, continuo aí correndo atrás das informações até hoje, penso que cada um de nós também. Sim. Mas, bom, eu acho que grande parte dos colegas hoje ouvem o quê? ChatGPT, não é mesmo? Que é o que foi mais popularizado, é o que estourou aí. Hoje nós temos mais de uma IA generativa, e aí eu acho que, se vocês quiserem, eu explico um pouquinho essa questão da diferença da IA generativa. As pessoas ficam perdidas, não sabem o que é IA generativa, IA preditiva, tem ali uma diferença, e muitas pessoas me perguntam, então já de pronto eu digo para vocês que a IA generativa, ela cria textos, ela cria vídeos, ela cria áudios, ela cria imagens. Normalmente, de cara, são essas 4 coisas que a IA generativa faz. Ela cria. Já a IA preditiva, ela prevê aquilo que você deseja. Já viu quando a gente está ali com o telefone celular na mão, passeando ali, rolando pelo feed, enfim, ou pelo próprio Google, e começa a aparecer as propagandas que você... Às vezes você fala assim, eu preciso comprar um tênis. E aí aparece na sua frente aquele tênis que você queria. Por conta disso, a IA preditiva analisa o seu comportamento e, a partir do seu comportamento, ela adivinha qual será o próximo passo que você quer dar.
Esses são os algoritmos trabalhando aí nas redes sociais. Legal. Por isso que aparece pra gente tantas informações ali de tênis, de raquete. Eu que jogo tênis, toda hora aparece um tênis para jogar para quadra, de saibro, ou uma raquete de tênis diferente, ou uma roupa, né? Nós que somos mulheres, aparece toda hora maquiagem, por conta da IA preditiva, que é uma IA desenvolvida justamente para prever o comportamento que você vai ter a seguir. Bom, falando um pouquinho ali de ChatGPT. Nós temos o ChatGPT, nós temos a Sora dentro do ChatGPT, que a Sora funciona mais ou menos como funciona a Alexa, a Siri. E ali você conversa com aquela inteligência artificial. Elas estão se desenvolvendo muito rapidamente, então você tem algumas IAs que você não precisa mais digitar, você simplesmente vai lá e conversa com ela. Qual a diferença? A diferença é que são desenvolvedores diferentes, mas o que se quer, o que se deseja é exatamente a mesma coisa. Você conseguir fazer com que a máquina entenda através do Learning Machine, né? Você ensina a máquina a como resolver aquela situação. Então, o ChatGPT. Muitas pessoas têm dificuldade em usar o ChatGPT porque não sabem como perguntar. E eu acho que isso aí é a maior dificuldade de todo mundo. Qual comando dar, né? Qual o comando dar, não é? Não sei se acontece com você. Acontece. Você está de frente para aquela tecnologia e você fala assim, gente, mas o que eu vou perguntar para ela? Verdade. Então, acho que a maior dificuldade das pessoas é essa. Então, se você consegue compreender o que, primeiro, que você deseja, você consegue fazer com que a máquina te responda de uma forma mais eficiente. Dicas importantes. Então, eu já disse, você pode usar o ChatGPT, você pode usar esse DeepSeek, você pode usar o Claude, você pode usar o Gemini. São todas as plataformas que você pode utilizar para fazer a mesma coisa. Te responder de uma forma eficiente, rapidamente. O que você levaria ali minutos, horas para fazer, essa tecnologia leva segundos. Então, como é que você faz? Você faz uma pergunta inteligente. Ao invés de você dizer, faça uma petição trabalhista, o autor é fulano de tal e o réu é o Beltrano. Qual é a informação que você deu para a máquina? Nenhuma. Ele vai trazer um modelinho qualquer ali, né? Você tem que ensinar a máquina, você tem que falar para a máquina o que você desejaria fazer com aquelas informações. Então, em vez de você dar um comando genérico, você chega para a máquina e fala, me ajude a pensar numa estratégia eficiente para que eu propusesse uma ação trabalhista na qual o autor não recebeu as verbas trabalhistas de 13º salário, fundo de garantia, aviso prévio, ele trabalhou durante tanto tempo, não teve o recolhimento do FGTS nem do INSS. Então, você tem que colocar as informações de uma forma clara para que a máquina entenda e te dê respostas eficientes, porque ela está aprendendo com o que você está colocando ali. E uma coisa que eu acho legal também é você compartimentar as coisas. Colocar em parágrafos de 5 linhas, você tem que dar o contexto para a máquina, para que a máquina entenda o que você deseja e te responda de uma maneira mais eficiente. Dentro do nosso universo, que é o jurídico, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, enfim, não importa qual é a plataforma, eu tenho usado uma outra que ela traz todas essas ferramentas à nossa disposição dentro da plataforma deles. Então, eu comprei um sistema que dentro dele eu pago um valor X e ela me traz todas as inteligências necessárias que eu preciso utilizar. E ali eu consigo guardar em pastas e subdividir as coisas. Então, dentro da nossa rotina como advogados, eu acho que o ChatGPT ajuda muito, porque ela me ajuda a fazer reunião, me ajuda a fazer aula, me ajuda a preparar um cronograma de um podcast. Então, assim, são inúmeras as possibilidades. E tem várias outras aí, ferramentas que eu não quero ficar aqui falando sozinha e vamos trocar uma ideia, só vai ficar chato. Tá aproveitando. E a economia também, né? Economia? Economia financeira, Economia financeira, imagina. Vocês que são jovens advogados... Vocês? Não, quem? vocês o público. Não, eu sou jovem advogada ainda. Vou mudar. Para quem é jovem advogado, para quem está começando na advocacia,
às vezes não tem dinheiro para montar um escritório com secretária, com Sim, financeiro, sim, com uma sim. recepcionista, com estagiário. E você pode criar isso tudo dentro dessa ferramenta chamada inteligência artificial generativa, que são essas que eu citei aqui. É que tem várias plataformas, né? Eu acho que o que traz muito a realidade, não a realidade só do jovem advogado, mas de qualquer advogado, Sim. seja ele já bem sucedido ou não, é o velho slogan mundial de time is money, ou seja, se você perde muito tempo para poder resolver um problema, você está perdendo dinheiro e possibilidade com até certeza. mesmo de prospectar, que é uma das nossas Sim. Exatamente. palavras, Pautas aqui. nossas pautas, de prospectar um novo cliente, ou de estar atuando com um novo cliente. Então, se você tem ferramentas que podem, na verdade, te assessorar a reduzir o tempo que você tem de resolução de qualquer que seja o problema, você tem a possibilidade aí de estar com o seu tempo disponível, não só para novos clientes, como até mesmo para a sua vida pessoal, Sim. que também é Com importante. certeza. A gente não pode esquecer disso. Não, a nossa vida de advogado é muito corrida, né, gente? Sim. Para eu conseguir mandar para vocês uma foto, vocês levaram uma semana atrás de mim. Verdade. E acontece. É muito dinâmica é a muito nossa dinâmico. vida. Sim, e para Rotina, redigir, né? petição, contestação, recurso. eu Em acho que a gente- segundos, né? Só editar depois, né? É É, importante a editar A gente se posteriormente. programa, a gente cria agenda, a gente faz, a gente anota, coloca tudo isso. Só que, tipo, cada mergulho é um flash, ou seja, do nada toda a sua estrutura muda. É uma audiência que não acontece, ou é uma audiência que deveria acontecer, você tinha uma expectativa que ela durasse 30 minutos e ela dura 4 horas. É isso pode aí. acontecer. Pode É isso aí. acontecer. E E aí trabalhista, muda a eu sou sua agenda advogada e trabalhista. Os Muda a atrasos sua agenda acontecem. inteira do seu dia. Cai tudo. Né? Então, Vai são caindo, determinadas logo coisas, se você pode ter economia de tempo, e isso é importante. E principalmente no mundo moderno que a gente tem hoje, onde as pessoas não conseguem se pegar muitas vezes a um vídeo de mais de 1 minuto. É. Ah. Passou de um Se minuto, você ela não prende, se consegue você- aprender. É, não. você Gente, consegue não ter. perde atenção nos primeiros 3 segundos. 3 segundos, exatamente. 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 Então, se vai você. falar disso, É por isso que Imagina você- isso, né? Imagina, lógico, a Beatriz vai conversar sobre isso e tudo mais, mas eu acho interessante a gente pensar que essas ferramentas, elas não são um fim em si mesmo. Sim. Eu vejo muito por essa questão. Elas não são um fim em si mesmo. Porque não adianta você passar isso tudo e você não conferir, não ter o conhecimento jurídico para saber se Mas aquilo eu sempre ali falo, é sempre está importante corretamente. depois editar. Correto. É sempre Exatamente. importante fazer Mas é edição importante depois. você reler e editar e, principalmente, colocar o seu toque de conhecimento e, logicamente, da arte jurídica que você carrega com a sua expertise para finalizar aquela peça. Eu costumo dizer que é o estagiário de luxo, né? É. Que Isso. você vai ali e fala assim, ó, adianta meu trabalho nisso aqui que depois eu vou revisar. Sim. É exatamente Um isso. gancho muito interessante que o Daniel trouxe é o seguinte: hoje as pessoas são muito imediatistas. Sim? Então, quando você prospecta um cliente, dependendo da forma que você vai trazer, o cliente quer que você responda na hora. Na hora. Porque é óbvio, se foi por indicação, o cliente ele vai fazer questão de falar contigo. Mas Sim. se não foi, o cliente quer aquele atendimento imediato. Hoje existe chatbot, né? E existe inteligência artificial também para atendimento. Então, isso é muito importante. Sim. Né? Então, é interessante vocês compartilharem algumas inteligências artificiais que vocês colocam no O próprio escritório de WhatsApp vocês. Business. Eu tive aqui no sim. episódio de podcast que eu gravei com Dara e a gente falou que ela usa muito. Ela trabalha comigo, mas ela tem o escritório dela e ela usa muito o WhatsApp Business e ali ela montou toda uma estrutura de catálogo, de apresentação. E ela tem 2 telefones. Ela tem o telefone pessoal e o do WhatsApp Business, que ela atende no horário comercial, justamente para poder ter paz de espírito. Mas é aí uma ferramenta que é gratuita É gratuito. e que você organiza o seu atendimento. Você pequeno tem seu atendimento ali organizado e aí quem te procurar vai falar assim, poxa, que bacana, olha que atendimento organizado, né? Que escritório virtual bacana. E aí eu acho que também é uma ferramenta bem legal. Eu não utilizo porque o meu tipo de cliente, o cliente que eu trabalho não é dessa forma que ele gosta de trabalhar, então eu tenho uma dedicação mais exclusiva Pra ali. quem tem cliente massa, eu utilizo porque meus clientes são Ah lá, massa, tá então- vendo? Mas é Eu ia diferente, falar- você Eu adequar ia à diferente. falar realidade. exatamente isso. Acho que isso coaduna muito com quem tem um atendimento mais massificado. Sim. Quem tem um atendimento um pouco mais personalizado, ele acaba Não vai funcionar. deixando Não funciona pra mim. Não necessariamente que você não possa ter, só que ele entra como um complemento É. e não como o artista principal do que você Exato. quer para a prospecção ou para o atendimento do seu cliente. Eu acho que tem muito dessas vertentes. Eu não sou contra, eu nem uso essas questões, como você também não usa, Do WhatsApp do WhatsApp Business. Business ou qualquer que seja,
Porque as pessoas que me procuram, e é um dos temas que eu vou falar, elas são muito indicadas por outras isso. pessoas. E quando ela vem indicada, ela sabe que você tem um tempo de resolução. Você tem um tempo para responder. E esse tempo não necessariamente está linkado ao tempo dela de vida. E ela vai entender esperar você dar o retorno. Logicamente, eu não posso levar uma semana para dar um retorno para alguém. Claro. Porque aí não faz muito sentido. Pô, nem pode. Não faz muito sentido. Mas numa dinâmica onde você tem uma prospecção de massa, é claro que essas ferramentas elas ajudam bastante. Elas são muito bem-vindas. Uma outra ferramenta que eu uso bastante, lá no escritório a gente trabalha muito com um contencioso estratégico cível. Então, a gente trabalha com muitas causas estratégicas, então a gente olha para o tabuleiro e fala assim, bom, aqui a gente tem que agir dessa maneira, ou quem que a gente vai convidar para atuar com a gente nesse caso? E aí a gente usa muito a jurimetria. Então, a gente tem um programa de jurimetria. O que é jurimetria? O que é jurimetria? Nada mais é do que você ter um programa para entender como aquele julgador julga. Interessante. Legal. Então, você consegue, ao invés de ficar procurando, pesquisando, uma das coisas que eu detesto, tá? É pesquisar jurisprudência, sempre detestei. Aí entra no site do STF, aí entra ali e vê o acórdão, aí... Cara, isso é péssimo, eu não gosto, nunca gostei. E aí agora existe essa inteligência artificial chamada jurimetria. Então, dentro do programa, você consegue ver qual é a escala de decisões daquele julgador, como ele vota no caso X, no caso Y e... Mas é uma assim, plataforma específica? é uma plataforma específica. Isso é muito interessante. Depois eu te dou o nome. Eu ia até te fazer uma pergunta sobre isso, acho que é bacana. É assim, ele faz a avaliação apenas na segunda instância ou ele consegue fazer também na primeira? Ele busca na primeira Pelo e na segunda. nome Ele do- busca pelo pelo nome nome do dos magistrado. magistrados. Ele busca o Ah, nome pelo do nome. magistrado e ele é traz bom. ali quais são as decisões dele. Isso é muito bom. Muito bom. E quantos por cento naquele caso ele deu favorável, quantos por cento ele não deu desprovimento do recurso. Só fazer, provimento do você que é recurso. advogado e que tá vendo esse podcast, presta muita atenção nisso. Não, isso é muito Porque legal. você muito bom. ter a formatação de voto de um juiz É muito. é 80% da possibilidade de êxito da sua ação. Exatamente. Sim. Você toma decisões mais assertivas para o seu cliente. Exatamente. E aí ele te procura e fala, olha, eu tô com essa causa, eu tô com esse problema. Qual é a ação? Que é assim que eles perguntam. Sim, né? Qual é a ação, assim. doutora? Aí você já está brifado, você já sabe mais ou menos do que se trata, sabe que é a ação, sei lá, de cobrança, por exemplo. E você pode dizer para o seu cliente, olha só, nesse caso, eu não vejo muita possibilidade de êxito aqui. Sim. Porque muitos colegas, eu acho que agem até de forma antiética, sabe, Daniel, sabe, Bia, Matheus? Porque eles acabam pegando a causa, visando o valor que vão receber por pedir ali uma entrada, mas já sabe que o êxito não vai existir. Eu não trabalho assim, não gosto de trabalhar dessa forma. É claro que cada caso é um caso, mas se você tem uma ferramenta dessa que já te diz a probabilidade de você perder, você já consegue filtrar muita coisa e trazer o seu cliente para a realidade, entendeu? Sim, porque o que eu vejo muito é o cliente, ele tem uma expectativa e ele está sempre acreditando que aquela expectativa é a melhor para ele. Sim. A gente, como técnico, a gente tem, na verdade, trazer o cliente sempre à realidade. É, isso aí. Contudo, Principalmente na área Sim, trabalhista, na área né, trabalhista. Felipe? Contudo, o que você consegue perceber, de um modo genérico no mercado, é que, lógico, esse cliente ele não vai parar em você, ele vai procurar outros, que podem acabar chegando nessa satisfação que você está demonstrando. Porque esse cliente, Ellen, infelizmente, que você dá uma negativa de uma ação, porque você, pela jurimetria, você consegue perceber que a ação dele vai afundar, ele não retorna para dizer o resultado. É uma Mas essa irresponsabilidade análise você absurda. pode vender pro cliente, né? Mas aí que tá. Eu acho assim. demonstrar. Não, é problemático Isso vale para isso. consultoria, né? Mas dentro sabe da você consultoria, cobrar a consulta. Isso, cobrar Sim. a consulta. É Cobrar problemático isso, porque daqui a pouco o cliente vai começar a achar, porque existe uma inteligência artificial, que existe uma jurimetria, que você tem que olhar aquilo ali e a partir dali dar o êxito para ele. E cabeça de juiz. Não Não, mas não. Não tem como. Mas Não, vocês concordo, entenderam o meu ponto concordo de com vista? você, É concordo. complicado, isso é bem Concordo. complexo. Não, é complexo, mas pra gente que é técnico, você tem pelo menos um norteamento norte. Sim. daquilo Sim, que você sim. pode fazer. Não, te dá um Não conforto. necessariamente Dá um conforto. você vai seguir
o que está escrito ali. Sim. Foi o que eu falei, pô, você tem 80% de chance de êxito, mas só que tem uns 20% do imponderável. E é esse imponderável, E é pode esse acontecer imponderável que a mesmo. gente precisa trabalhar. Até porque a gente não pode esquecer que a decisão judicial ela não se finda na primeira instância, Exatamente. ou seja, nem sequer na segunda. Exatamente. Então você Verdade. pode ter aí mudanças de decisões. Então, mas é claro, é difícil você também querer entrar numa ação onde você tem uma possibilidade muito grande de naufragar e fazer o seu cliente perder dinheiro. Também a ideia não é essa. Eu acho que parte diretamente da sua própria estrutura como um profissional que está voltado ao mercado, não exclusivamente por causa do financeiro, mas também da credibilidade que você passa ao cliente e à pessoa que você está atendendo. Mas foi como eu falei, ele vai procurar outra quando você der uma Vai. negativa. Contudo, se ele perder a ação, ele não vai voltar para dizer para você que perdeu. Sim, Exatamente. exatamente. Também Eu tenho uma consequência, política muito. Tem esse detalhe, né? Tem Ninguém volta para contar o... Não. Como é que é mesmo? Ninguém Derrota, volta para contar a né? derrota. Derrota. A derrota ninguém conta. Todo mundo quer pegar a rede social e colocar a semente à vitória. Sim. Eu tenho uma política lá no escritório, toda vez que chega algum cliente, a gente tem que colocar, mesmo que aquelas que têm 100% de chance de ganhar, a gente sempre fala, olha, sempre tem chance de perder. Ah, com Não, é certeza, uma sempre. responsabilidade. Sabe? Exatamente, a gente sempre dá aquela margem, a gente prepara o cliente para o pior, sempre. Mas também coloca o outro lado, a gente fala, olha, É bom depender... preparar pro pior, chega alguma vitória, né? chegou uma vitória, você, nossa, virou o muito jogo, bom, nossa, muito é bom. outra coisa. Eu tendo, na verdade, a não ter uma visão estratégica na prospecção desta forma. Eu tendo, na verdade, a mostrar a parte boa, lógico, porque o que é bom vende, a gente não pode esquecer disso. Sim. Contudo, com as suas devidas Sim, cautelas. cautelas, é Sim. isso aí. E eu Mas acho que é sem esse promessa, o grande, sem esse é o promessa. grande, eu acho que esse é o grande mote que a gente pode ter, dizer, olha, o seu direito é bom. E se ele for bom, por que você não pode dizer que o seu direito é bom? Pensando em forma... Contudo, Sim. o seu direito é bom, mas existem, logicamente, possibilidades dele não acontecer. Mas ele é bom. Pensando em forma de prospecção, é sempre bom mostrar domínio, né, para Sim. o cliente, mostrar que você é conhecedor Sim. daquele tema, mostrar todas as vertentes, direitos, possibilidades, mas sempre deixando essa margem, né? É importante. Deixar essa margem de que pode não acontecer. Exato. Inclusive, para quem está assistindo, depois podem pedir essa IA diretamente lá do Instagram da doutora Ellen. Me chama lá no Instagram que eu Chama, coloco tudo. já Eu não vou ficar fazendo aqui fazendo merchan. propaganda, né, dos aplicativos, enfim, das IAs aí da vida. Eles não patrocinam o podcast, Por não tem enquanto, porquê. por enquanto. Mas Alô, pode chamar de- pessoal. Inclusive, Alô, pessoal. tô aqui, tá? Alô, pessoal das IAs, ó. Pô. Outra inteligência que eu usei assim por muito tempo, porque eu advoguei durante 15 anos para uma companhia aérea internacional. Então, eu advogava o Brasil inteiro. Eu tenho ação espalhada no Brasil todo. Jogar meu AB, Legal. tá, você vai achar em tudo que é canto. E começou a ficar muito difícil. Na verdade, gente, eu vim daquele quadro branco. Sabe o quadro branco na sala de Claro, eu auditório? também. Não Compilou, fala isso. compilou. Você me entrega. E aí colocava tudo, escrevia tudo ali, né? Compilou, Legal. ali. Audiência aqui, tal hora, quem vai fazer e tal. Disso a gente migrou para um sistema interno do escritório que a gente comprou, que não funcionou, que já era o início da tentativa ali deles começarem a entregar realmente a rapidez e a velocidade que a gente tem hoje, mas ainda tudo muito embrionário. Não funcionou, deixamos de lado, ia para o papel mesmo. Aí, do papel, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que olhar para cada tribunal do país e descobrir aquela numeração. Não sei se vocês que são jovens advogados sabem disso, mas a cada tribunal muda. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, você vai ver lá o número do processo. 001-234-29-2024, 819-0001, capital. São Paulo, 002, não sei o que, 2025, 816. Bahia, 814, sei lá, tô chutando agora os números, tá? Mas vai mudando esse código ali, vai mudando no meio, porque quer dizer que tá no Tribunal de São Paulo, tá no Tribunal da Bahia, tá no Tribunal de Minas. Agora você imagina lembrar disso de cabeça no Brasil inteiro. E para cada tribunal é um sistema diferente, caótico, né? É. E aí no Rio tem 3 agora, 3. O Nem me fale. DCAP, tem o EPROC, tem o PJE. PJE e agora o EPROC entrando, PJE, São Paulo, ESAGE, Distrito Federal,
acho que é SAGE também. SAGE Proc. Minas Gerais, Bahia, Projude. Mas é o Projude desenvolvido por eles, não é o mesmo Projude Sim. que a gente conhece E no aqui. federal que é Proc, mas aí no trabalhista é PJE. É Só tô dando Xodó, alguns Espírito exemplos. Santo é outro sistema. Xodó, Então, e assim cada peticionamento que eu tinha que fazer nesses tribunais, eu tinha que abrir várias abas com um sistema completamente diferente. E aí, o que eu descobri? Um robô que peticiona. E aí você jogava, preparava todas as petições, jogava tudo dentro desse sistema e o robô ia distribuindo, cada um para um tribunal diferente. Interessante. Foi maravilhoso, Legal. libertador pra mim. Poxa, muito legal. Mas muito enquanto eu já fazia isso há pelo menos uns 4, 5 anos atrás, alguns colegas nem conheciam. Mas por quê? Porque eu sempre fui uma curiosa para descobrir como é que eu ia fazer para ganhar tempo e poder fazer mais dinheiro. Entende? Entendi. Importante. Vocês já chegaram a utilizar Não. O robô não. Não, esse robô não. Não? Você trabalha com massa? Trabalho, mas eu trabalho também em território nacional e ensino advogados a distribuírem Aham. para cada um dos sistemas. Então, ó. Esse do Depois a robô é gente fala. interessante. Isso é interessante. Bem legal. Eu ensino de forma manual, Mas é muito legal. mas é um valor legal por mês? Cara, Porque eu assim, trabalho com quem tá começando, eu então já quem tá começando não tem grana. Não é absurdo, não é um valor absurdo. Mas assim, mesmo que você trabalhe com quem está começando, muita gente segue esses que estão começando, conhecem outras pessoas que já estão Sim, mais com certeza, adiante e que com podem usar a certeza. ferramenta. Legal, muito interessante. Quero saber de vocês agora, quais são as ferramentas que vocês usam? Falei a beça, até com sede. A ferramenta que eu mais uso hoje de IA é para fazer mesmo as petições. Contestação. Analisar contrato. Analisar Analisar contrato é contrato. maravilhoso, né? Analisar Documento. contrato, analisar documentação, fazer petição inicial, né? Eu acho que Transcrição transcrição de de áudio. Acho que Vamos são falar os da que mais que eu transcrição. amo. É É o que eu mais Ia passar batido, é o que eu né? mais, RDV, é o que eu eu mais uso. Vou até ver de novo para não errar o nome, porque eu já errei o nome no 50. É efetivamente o que eu Esse mais eu vou uso. falar. né? TL, ponto e vírgula, DV. Anota. Ouviu? Não tenho secretária para fazer uma ata para mim. Não tem que ter secretária para fazer a ata, gente. Tem, TLDV. 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 Maravilhoso. É uma extensão. Você vai entrar lá, joga no Google aí, TLDV. E ali, TL, ponto e vírgula, DV. É estranho, né? Mas é assim mesmo. E aí você joga aí no Google, você vai ver, vai aparecer para você, vai te mostrar que Extensão. é um anotador de reuniões com IA, grava, compartilha anotações, atualiza CRM, faz e-mails, acompanhamento e siga as principais discussões. Então, você vai entrar ali no Google, vai dar um Google, vai buscar essa ferramenta, vai instalar no seu computador, vai ficar com uma extensão ali, lá em cima na barra do navegador, do lado, não ficam as extensões? Coloca essa extensão. Quando você for fazer uma reunião pelo Meeting, ele vai abrir. E ele vai começar a gravar. Claro, você tem que informar a pessoa que ela está sendo gravada, né, gente? Sim, com certeza. Mas, olha, gente, eu tô aqui, a gente está Mas- fazendo essa reunião, eu vou gravar essa reunião, vai se tornar uma ata e tal. Mas e aí eu você compartilho consegue com fazer vocês. não somente se você fizer a reunião via Navegador. navegador, você consegue internamente pelo celular, você está Não, gravando acho que é lá. Não navegador, porque é uma experimentei, extensão. só Se é experimentei uma pelo extensão- navegador, porque tem que colocar a extensão. Se é uma Exemplo, você extensão, está não vai fazendo, conseguir. você tá fazendo Não, aqui ela- uma reunião e está gravando o que a gente está falando aqui, e ele vai e prepara. Não. Consegue? Não, ainda não fiz esse experimento. Acho que não vale a posso- pena a gente pensar. Então, Porque quando tá. você faz um Não sei atendimento se tem pessoal, essa. né? Não É, sei se pessoal. tem Eu já essa. Ou uma reunião com É. várias pessoas, né? Eu já Mas usei o esse é um- TLDV, mas eu só usei também direto no navegador Esse é por um extensão. dos. Tem outros que Sim. transcrevem reuniões também. Então dá um Google aí e coloca qual é o aplicativo que eu posso utilizar para transcrever as reuniões. Outro que eu uso muito, Copilot, para escrever e-mail, aqueles e-mails repetitivos para cliente, tipo, Legal. segue o andamento, o relatório, então ele já faz a transcrição para você. Eu sou viciadinha nessas coisas. Então, gente, a gente já falou bastante sobre Bastante, IA, né? né? Eu gostaria de fazer uma pergunta direto para o Daniel, que como a gente está falando de prospecção, como essas inteligências artificiais são interessantes até para receber esses clientes que Com chegam, certeza. para facilitar o trabalho do advogado, né? Inclusive, essa IA, essas inteligências artificiais, dão esse tempo para o advogado conseguir fazer essas prospecções, irem para a rua, Exatamente, fazer a reunião, projeção, Sim. fazer, fechar contrato. Prospectar mais fechar clientes, conta e focar isso. mais no que importa, sabe? Ô, Matheus, deixa eu te interromper. Você hoje fica mais dentro do escritório ou fora? Hoje Ou fica meio, assim? eu fico meio a meio porque ainda tenho que dar uma Sim. treinada nos advogados.
Mas o tempo que a gente passa fora, prospectando e É fazendo muito reunião é grande. muito grande. É muito grande. Até porque existem várias formas de prospecção, mas essa prospecção no tete-a-tete, né? Você fazer essa projeção, você estar nos locais, você de fato agregar ali, né, na advocacia local, é muito importante, sabe? E aproveitando que a gente está falando de prospecção de clientes, eu vou perguntar para o Daniel. Daniel, você pode falar um pouco, na verdade, para a gente sobre relacionamento interpessoal e abordagem para prospecções de clientes? Claro. A gente está aqui exatamente para isso, para poder estar falando sobre essa Muito questão bom. da prospecção de cliente. E como a Ellen introduziu muito bem, essa questão das IAs, elas ajudam bastante, né? Nas questões da tecnologia, ajudam bastante que nós possamos ter tempo, né? Para poder estar trabalhando diretamente essa visão e ter o relacionamento interpessoal como mote Que é o que principal faz diferença, né? para você poder conquistar e encantar um cliente. Eu acho que esse é a grande jogada que você pode ter como advogado. Logicamente, a gente não dispensa a advocacia de massa, não dispensa uma prospecção de massa, é sempre bem-vinda e tudo mais. Só que você não consegue, por exemplo, fazer grandes atendimentos ou grandes ações numa prospecção de massa, porque você demanda diretamente uma coisa chamada confiabilidade. E a confiabilidade, ela é inerente ao ser humano no relacionamento interpessoal. Você não consegue fazer com que a confiança venha do jeito que você quer apenas, né, fazendo uma divulgação de redes, né, em que pese existir muita confiança nas redes e nós falarmos o tempo inteiro, gente, cuidado com as redes, cuidado, investigue, olhe melhor, porque você vê a quantidade de golpes que existem nas redes sociais. Sim. Contudo, mesmo com a quantidade de golpes, as pessoas confiam muito em quem está falando ali, seja nas redes ou seja no relacionamento E o interpessoal. número de seguidores. Só que uma das coisas que você Confia tem em muito. conjunto, né, se tem muita gente falando bem de você, há uma tratativa de confiabilidade. Sim. E muita gente falando bem de você é porque você entregou alguma coisa que deu certo. De valor. Sim. Tem valor no que você fez. E esse valor ele vem agregado não apenas no que você trabalhou dentro das suas redes, vamos botar assim, tá? Diretamente no que você fez no trato pessoal com as pessoas. Isso, para mim, tá muito linkado. E o que eu costumo dizer se você está tendo tempo para poder ir para a rua, para poder estar prospectando novos clientes, a sua chance de êxito ela é muito maior do que você ficar enfurnado o tempo inteiro dentro de um escritório, né, trabalhando diretamente apenas as petições. Contratar uma pessoa técnica para fazer isso é a parte mais fácil do nosso negócio. Com certeza. Sim. É fato. Ter certeza. aquela pessoa que vai ser o grande diferencial, É isso. que vai conquistar o cliente que você tanto Que é o almeja, encantamento, né? esse é o sim. grande diferencial. Esse é E é isso que a gente precisa olhar, e é isso que eu venho trazer diretamente nesse podcast que a gente está conversando aqui, dada a experiência que eu tenho ao longo de mais de 30 anos, posso falar assim. Entregou. A gente acaba tendo que entregar, porque assim, eu sou advogado há apenas 10, apenas. Só que, logicamente, eu tenho uma vivência Sim, é uma maturidade. anterior a isso, né? Eu começo a minha carreira nessa questão de prospecção de clientes, trabalhando nada mais nada menos com lavagem de carro. Que já é um diferencial danado Sim. quando você traz essa vivência para a advocacia. Eu não Porque tinha o essa vivência, mas advogado, não consigo. o Não tinha essa advogado vivência. pensa que ele tem que fazer petição. Ele Quem não sabe vender. prospecta um cliente em algum lugar, prospecta em qualquer lugar. É só você adequar o seu discurso àquilo Boa. que você está querendo, não pode falar vender, mas aquilo que você está vender querendo o seu ofertar. serviço, né? Né? Mas vender o seu serviço ou vender o seu peixe, vamos botar assim, né? Mas eu acho que a parte mais interessante é você sempre adequar aquilo que você está fazendo. E para isso existem diversas técnicas, né? E como eu estava falando, eu começo a minha carreira na questão das prospecções de clientes com a prospecção para lavagem de veículos, passo pelo mercado financeiro, atuo empresarialmente com a prospecção para os meus cursos de idiomas que eu já tive e tudo mais,
E, logicamente, acontece na vida de qualquer pessoa que seja empreendedora, eu quebro... Gente, você fala quantos Quebro. idiomas, Daniel? Eu quebro e, ao quebrar, você se olha e pensa, e agora? O que você faz? Não tem plano B. Sou formado em Direito há 10 anos e nunca fiz a prova da ordem. O que eu faço da minha vida? Que desafio. Olha. Volto e em 6 meses faço a prova da OAB e sou aprovado. Que bacana, E aí adorei o que a você história. faz? Legal, né? Você começa a trabalhar na advocacia, sem entender nada. Porque a verdade é essa. Zero, né? Você não entende Zero. nada. Você não sabe fazer um acompanhamento de um processo. Aí tinha que comprar Né? meu curso pra aprender. Não, E aí vocês vejam como hoje a facilidade melhorou. A Beatriz tem um curso para você saber como você começa na advocacia. Legal. Isso não existia quando eu comecei há 10 anos atrás. É o que eu falo, a gente hoje está aqui dando uma bagagem, aproveita. Aproveita. Estamos expondo o nosso tempo para doar realmente, né? Fazer prosperidade. Assim, Porque você tem duas formas de aprender na vida, com os erros dos outros ou com seus próprios Sim. erros. Claro que com seus próprios erros fica muito mais fixado, mas é mais dolorido. É dolorido. Então o que a gente tem que pensar é justamente isso. Eu aproveitei toda a bagagem que eu construí ao longo de pelo menos aí 15 anos de mercado financeiro, aproximadamente, 15, 16 anos, mais a época de empresário e tudo mais, e falei, bom, como eu posso fazer disso que eu aprendi ao longo desses anos para dentro da advocacia? Claro, eu não tenho como fazer isso de imediato, uma vez que eu não entendo nada de direito. E tive a oportunidade de trabalhar num escritório para entender o que era Legal. ser advogado. E é o momento que a gente costuma dizer do pedágio que você paga para você poder aprender. Sim. Porque eu ouvi, e isso ninguém nunca me contou, eu ouvi de um grande diretor de um banco multinacional a célebre frase quando eu tinha 23 anos de idade. Você é muito jovem para imaginar que você vai ganhar dinheiro agora. A primeira coisa que você deve fazer é entender o porquê você vai ganhar dinheiro. Isso aí. E esse é o grande É lance. fato. E quem está começando na advocacia, voltando novamente a falar do imediatismo, acha que vai ganhar dinheiro, que a causa milionária vai chegar E da noite Ellen, pro no dia e primeiro não ano, chega. no primeiro ano. E se chegar, você não vai dar conta. Ellen, eu transformo isso mais do que a advocacia. É um mal do nosso momento de vida Sim. atual. Mas na advocacia Que a juventude hoje acredita fielmente que ela vai ficar rica da noite para o dia. Isso não acontece na maioria das vezes. Esquece. Tigrinho, esquece qualquer coisa dessa, porque isso é mentira. Não existe retorno sem trabalho árduo. É isso. Isso não funciona assim. As pessoas precisam compreender que não é assim que funciona. Logicamente, existem exceções à regra, sempre existiu. Jogador de futebol ganham muito dinheiro sempre, desde que eu tinha 15 anos de idade. Só que não eram todos os jogadores que ganhavam. Era uma minoria da minoria, não chegava a 1%. Você acha que vai ter mais de 1% que vai ganhar dinheiro de verdade nas redes sociais? Não é assim. Verdade. Então, quando você se propõe a trabalhar e entender e prospectar clientes, perpassa diretamente pelo relacionamento que eu estou, na verdade, tentando transmitir. Que é o quê? Como eu peguei a minha experiência de vida e transformei ela para prospecção de clientes na advocacia. Porque eu fiz isso ao longo de quase 20 anos. É, verdade. E hoje, mais 10 aí de advocacia, fazendo isso com a maior parte. Com certeza isso vai ser um diferencial dentro da sua advocacia. Fato. Essa que faz a diferença. Então, para isso, que logicamente eu também estou fazendo. Eu estou pegando toda essa experiência, estou montando na verdade é um workshop, eu não vou vender, não quero dar curso, nada disso. Beatriz, você pode ficar despreocupada. A minha ideia não é dar curso de prospecção de clientes, não. Mas eu acho que acho que conhecimento é uma coisa que eu quero transmitir, eu quero partilhar. Eu gosto. E aí recebi um convite da própria OAB Rio para poder fazer algumas apresentações sobre essa questão de prospecção de clientes no relacionamento interpessoal. Que legal, vai estar comigo lá. Né? A doutora Ana Tereza pediu para que eu pudesse estar elaborando essa possibilidade desse...
eu vou dar um nome de workshop, mas na verdade eu quero mais falar sobre um bate-papo. Uhum. E uma das coisas de uma técnica que eu adoro, que eu queria dividir com vocês, logicamente existem muitas outras que eu vou estar colocando para as pessoas, mas essa é uma das melhores, uma das que eu mais gosto, que eu queria dividir com vocês, é a técnica do Maria vai com as outras. Vocês já ouviram falar nisso? Não, mas eu já adorei Olha, o nome. gente, tá vendo? Já ouvi Sempre falar. tem alguma coisa para aprender. meu nome, Então, o que é a técnica da Maria vai com as outras? Ela passa diretamente pela experiência que você tem, ou sua, ou de uma outra pessoa. Exemplo, quando eu falar, vocês todos vão entender. Fiz uma ação e logrei êxito nela. E apareceu o meu cliente e tem exatamente a ação muito parecida. O que você vai contar para ele? A ação tal que eu fiz assim, 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 ou eu tenho um amigo, ou eu tenho um cliente que tinha uma ação muito parecida e aconteceu isso, isso, isso e isso. Por isso que a Maria vai com as outras. Você usa a experiência de um caso de sucesso, alguém um de case de sucesso, Mas eu uso isso pra vender curso um também, case sabia? de sucesso, É a mesma coisa para vender curso. poder fazer o quê? Convencer aquela pessoa do seu relacionamento interpessoal, ou que você está atendendo, a fazer a ação com você. Por quê? Você demonstra para ela credibilidade que você conhece o que ela está fazendo. Sim. O nome, ninguém imaginaria que isso é uma técnica É de uma vendas. técnica de vendas. E é uma técnica denominada e conhecida no mercado de vendas como Maria vai com as outras. E funciona Sim, muito. Eu não e conhecia o funciona. nome. É uma das que Funciona. mais funciona. Existem Funciona. outras técnicas, né? Mas eu queria ilustrar essa técnica de venda especificamente porque as pessoas, elas fazem, mas elas não entendem que existe um princípio, existe um porquê. E eu acho que esse é o grande. Eu acho Eu que não esse é conhecia o o nome. grande. Mas Esse é o toda vez grande. que eu vou lançar um curso, eu gravo um vlog, eu conto Sim, sobre a minha história. sim. E as Você pessoas tá fazendo. vão se conectar a mim e Só vão que- comprar meu curso por isso. Quando você fala apenas de você, é uma situação. Sim. Quando você fala de um Case outro do Sim. ou de um terceiro, é o muda. Maria vai com as outras. Por quê? Porque esse cara está comprando pelo case que você teve aqui. Vou dar um exemplo como a gente fazia isso num banco. É a pior coisa que tem, mas é uma das coisas assim que você acaba tendo. Exemplo, para vender um seguro de vida. Gente, quem quer comprar um seguro de vida? Sim, verdade. O brasileiro não tem princípio e nem tem sequer cultura de comprar seguros de vida. Qual era a técnica que você utilizava com a Maria vai com as outras? Olha, eu tenho um cliente que, infelizmente, Não deu tempo dele. ele fez um seguro de vida e graças ao seguro de vida que ele fez, infelizmente, ele teve uma doença extremamente grave, que ele era uma doença que não tem, né, cura, e ele utilizou desse seguro para ter conforto até o final da vida dele. É chato você falar isso para uma pessoa, mas eu usei a experiência de um cliente que teve uma doença grave para que pudesse dar o quê? A Cara, ele. eu vou te falar, quando você vai comprar segura, se você não comprar, acontece alguma coisa, já viu? É, verdade. É impressionante. Ou para de Mas pagar assim, um mês. eu usei a história do seguro para você ver Entendi. por que você usa um terceiro para poder, como técnica, para você chegar na cabeça daquela pessoa que você quer convencer a comprar o seu produto. No nosso caso, a comprar o meu serviço como advogado. E o porquê eu sou bom naquilo que eu estou Muito vendendo. legal. E se você não acreditar que você é bom É, naquilo que você faz, Vai embora pra casa. esquece. É. Sim. Sim. Esquece. Agora, é aquilo. Você, como acontece no mundo midiático, rede social, ou seja lá o que for, nem todos vão ser o Pelé ou Sim, com o Ronaldinho Gaúcho daquilo que você vai escolher. Contudo, se você acha que está em casa, que você não tem como conseguir fazer isso, que a gente acabou de falar aqui sobre a prospecção de cliente, eu dou uma dica. Cole com quem faça. Sim. Sim. Então, você não necessariamente precisa fazer. Até porque você pode ser um excelente técnico, um excelente peticionante, um excelente contestador. Mas adianta Problema ser... nenhum. Você só tem que ser um excelente parceiro. Exato. Esse é o grande diferencial que a gente pode ter. E isso perpassa por relacionamento interpessoal. E aí, aonde chega no relacionamento interpessoal para que você chegue nesse nível? Cumprir com tudo aquilo que você se comprometeu.
Sim, sem sombra de dúvidas, Daniel. Essa sua experiência com vendas foi um grande diferencial na sua advocacia. O que a gente mais vê é que os advogados, quando saem da faculdade, eles não sabem o que fazer, não sabem como prospectar cliente. Por quê? Ele sai da faculdade com uma carteira da OAB na mão, a anuidade na outra mão. E aí, como é que eu faço vendas? Porque ele não é treinado sobre isso na faculdade e dependendo de onde ele vem, isso é visto de uma forma negativa. Sim. Você vai prospectar cliente? Ou você vai vender? Não, você vai aprender a lidar com as situações, você vai aprender a ter esse relacionamento interpessoal, você vai aprender a lidar com prospecções de forma digitais, né? Redes sociais, sim. A Bia com certeza domina bastante esse assunto, inclusive depois eu vou pedir para você falar um pouco sobre isso com a gente. Isso é sensacional. E foi interessante você falar sobre seguro de vida. Eu não ia nem falar, mas sobre isso, por quê? No meu início da advocacia, eu comecei muito bem, sabe? Só que logo em seguida eu fui convidado a trabalhar em uma empresa. Quando eu fui para essa empresa, eles falaram o seguinte para mim: olha, se você começar a trabalhar aqui, primeira coisa, você vai ter que comprar uma caneta Montblanc, olha só, uma caneta Montblanc, um MacBook, fazer um terno de alfaiataria, uma camisa com monograma, dessa forma. Bacana, começando agora, tranquilo. Exato. Não, mas isso aí... era para ser advogado? Não. Para vender seguro. Eu sei qual é a empresa porque eu fui convidado para Você trabalhar sabe lá. qual é. Então vamos... Aí eu falei e perguntei, por quê? Aí ele falou, olha, as pessoas que você vai vender, elas são pessoas de alto nível. Então elas vão ter uma caneta Montblanc. Então quando você for chegar lá, eles vão ter também um terno de alfaiataria. Então você tem que estar de igual para igual. Você tem que falar de igual para igual com eles, porque isso é venda, isso é relacionamento interpessoal. Inclusive, a gente leva isso para o dia a dia também. Por exemplo, você vai atender um cliente, você tem que entender, o cliente é todo tatuado. Pô, e aí, cara, como é que tá? Beleza? Entendeu? É mais jovem. É uma forma de falar mais idosa, mais tradicional. Você vai agir de uma forma mais tradicional. Você adequa o seu discurso àquela pessoa que você vai atender. Exato. Eu queria passar uma outra técnica de vendas que é extremamente bacana. E aí eu vou parar nela, porque senão eu vou acabar passando todas as técnicas. Mas dentro disso que você acabou de falar das tatuagens, por exemplo, existe uma técnica que se chama técnica quebra-gelo. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, ou já ouviram falar. Sim. É porque eu faço tanta técnica sem saber que eu tô fazendo técnica, que vai tão Isso no é automático. experiência. Mas existe experiência, mas no automático. Mas o que é a técnica quebra-gelo? É, na verdade, você observar no seu interlocutor aquilo que pode ser uma medição de empatia entre vocês dois. Não é você ser uma pessoa desrespeitosa ou uma pessoa invasiva. É você, na verdade, enxergar naquela pessoa um diferencial que possa fazer com que vocês consigam ter um diálogo. Ou seja, é olhar para Ellen, por exemplo, e identificar nela: nossa, Ellen, que cordão bonito. Eu acho que minha mãe tem um cordão, ou minha irmã tem um cordão Já igual gera ao uma seu. empatia. Já gerou uma empatia. Mulher já se fala nossa, da sua dessa. mãe tem um cordão desse, nossa, e eu acho lindo a minha mãe usando esse cordão. E aí você olha, Ellen, aí você não precisa perguntar onde comprou, mas você fala assim, você usa muito esse cordão? Aí você olha, nossa, eu uso só em momentos especiais. Nossa, minha mãe também usava. Entende que você está criando empatia e na conversa. E assim você vai. Isso é uma técnica de quebra-gelo. Ou você chega na sala do cliente, onde você vai prospectá-lo, ele vai a você, ele não é pessoal, você olha para aquela... Nossa, você tem um globo na sua sala, né? Tenho sim. Nossa, então você acredita que a Terra não é plana. Pronto. Mudou. É uma forma de você transmitir. Se você tem um globo em cima da mesa, você não acredita que a Terra é plana. Você acredita que a Terra é redonda. E você começa a ter as empatias e o diálogo com aquela pessoa. Porque imagina, gente, como você vai conhecer alguém, o que você vai falar para ela? Você nunca viu aquela pessoa na sua vida. Sim. O que você vai falar? É mais ou menos como o cara de pau que vai conquistar uma namorada, ou uma namorada que vai conquistar o menino, e ele tem o que falar, né? É aquela história as conversas, a empatia e tudo mais, faz com que você goste ou não. Você vai comprar é um ideia risco não que vai. você tem. Agora, é melhor você correr o risco de ser empático ou antipático do que você ser mudo. Sim. Sim. Né? E as Imagina. pessoas compram ideias. Exato. E antes de você demonstrar seu conhecimento, a pessoa tem que já ter gerado uma conexão com você. Com certeza. Né? Porque se você não tem ali um elo de ligação, nada flui. Exatamente. Então são essas técnicas
que parecem que são bobagens, e os mas nomes são- engraçados, são, São os mas pontos que não cruciais pra são, fechar contrato. são pontos cruciais para você convencer aquela pessoa que você é o melhor para a melhor. vida Muito legal. dela. Sim. Ó, Você é o melhor para a vida dela. É isso que você tem que olhar o tempo inteiro quando você vai conquistar um cliente. Eu sou o melhor para a sua vida. muito legal. O olhar nos olhos, o olhar com atenção, o aperto de mão firme. Forte. Não é forte, é firme. Firme. O aperto de mão firme, onde você transmite confiança. Ontem eu tive com uma pessoa Tudo isso no muda. tribunal e ela apertou minha mão, e aí eu posso falar, foi a vice-prefeita de Niterói, e ela me deu um aperto de mão, eu olhei pra ela de uma forma diferente. Foi tão firme o aperto de mão dela. Sim. Falei, que aperto de mão bacana, sabe? Legal. Confiança. É. Claro, É. confiança. Aqui, O olhar. sobre as Desculpa, nossas pode falar. conversas que a gente teve, uma fala que me chamou muita atenção foi o que você falou. Eu aprendi isso na experiência. Sim. Isso é muito Não, interessante. foi no automático. Foi no automático, Foi no porque automático. isso é muito interessante, porque a maioria dos advogados, enfim, a maioria das pessoas, dos profissionais, com o tempo, eles vão aprendendo isso. De caramba, você falar com essa pessoa aqui dessa forma vai ser mais agradável. Você Sim. atende clientes todo dia, então você Feeling. sabe a forma de abordar. Só que eu vou falar uma coisa muito mais interessante, que hoje, principalmente a nova sociedade, aí, a nova geração, na verdade, tem muito acesso, que é acessar a metodologia de outras pessoas com muito mais facilidade. Com certeza. Antigamente você Com tinha que certeza. ler livros, você tinha que fazer um monte de coisa. Hoje Hoje dá também um tem clique, que ler muito né? livro. Hoje você bota o chat GPT. Tá Qual na a- palma da sua mão. Exatamente, qual forma que eu faço para Nem abordar um precisa nas redes cliente. sociais mesmo. Quantos Redes sociais vai advogados criam passando, você conteúdo assim? recebe uma dose Enxurrada cavalar de de informação. informação. Então, Informação é experiência. isso é muito gente. interessante. E falando de redes sociais, claro, eu vou aproveitar, né, esse gancho para perguntar para a doutora Beatriz sobre criação, né, de conteúdos para prospecção de clientes, que vai mais ligado a redes sociais. Sim, Né? eu comecei minha carreira em 2000, passei no exame de ordem em 2019, em 2020 comecei a advogar. Só que eu comecei na pandemia. Isso significa que eu comecei, gente, do absoluto zero. Chorando. Chorando, assim, desesperada. Na Pensei, verdade- meu Deus, na como que eu vou verdade, ganhar dinheiro? Ou você chorava ou você vendia lenço, né? Eu então pensei, você escolheu a como parte que de eu vou vender fazer lenço. dinheiro? Ninguém vai querer me contratar, tá tudo fechado. Aí meu pai me deu uma ideia. Bia, grava um vídeo pro YouTube contando sobre a sua vida, contando como que você passou no exame de ordem. Gravei. Em uma semana, mais de 50 mil views. Aí eu pensei, eu acho que tem uma porta aberta aqui para mim. Só que eu fui iniciando, falando da minha carreira, e até então eu não sabia que eu podia prospectar clientes gravando vídeos. Porque para mim isso a OAB proibia. Era uma coisa que não podia fazer. Aí eu comecei a acompanhar outros advogados e vi que, olha, eu acho que tem uma Ok. porta aberta aqui para mim. Acho que eu consigo fazer isso. Aí eu gravei um vídeo só falando a pessoa que foi demitida por justa causa. Será que tem como ela reverter? E esse vídeo bombou. E aí eu comecei a prospectar clientes assim. Comecei pelo YouTube, depois fui para o Instagram. O Instagram, gente, quem cria conteúdo para prospectar cliente, o Instagram não é legal. Eu sei que vocês vão escutar por aí falando que o Instagram é muito legal. É para quem é vendedor de curso. Eu também vendo curso, tá bom? Sei como que é. Quem vende curso fala, o Instagram é legal, mas não é legal prospectar cliente, tá? Então, talvez você não esteja conseguindo Tá, prospectar entendi, certo. por esse ponto. Mas, quais são... Posso falar as redes sociais aqui? Pode, sem Posso. problema. Deve. YouTube, Deve. YouTube, TikTok, Quai. São as melhores redes sociais para você fazer prospecção ativa de cliente. O que é prospecção ativa de cliente, Beatriz? É basicamente, gente, entra no meu arroba aí, que é @advbeatrizsales. E quando você cria o seu arroba, é muito importante que o seu arroba seja padronizado. Então, aonde você colocar o @advbeatrizsales, em qualquer rede social, você Vai te vai encontrar. achar essa pessoa aqui, gravando conteúdos para vocês. Quais são os conteúdos? Para prospectar clientes, então vocês vão ver que eu gravo pequenos vídeos de 1 minuto. E como são esses vídeos, Beatriz? Basicamente, eu respondo uma pergunta. Que às vezes um cliente apareceu no meu escritório, fez uma pergunta para mim e eu respondo essa pergunta para o público. E é assim que eu consigo fazer prospecção de cliente. Claro que é muito importante que a sua bio, ela esteja uma bio atrativa, então isso significa que, gostei dessa advogada aqui, eu não tinha acesso a essa informação, não sabia que eu tinha esse direito, vou entrar no perfil dela. Então é muito importante que o que tenha na sua bio, o link para essa pessoa clicar lá e cair no WhatsApp do seu escritório. É muito importante isso. E que, obviamente, seu perfil esteja aberto. Eu sei que parece uma coisa muito idiota o que eu estou falando aqui, mas não é.
porque eu também vendo curso para jovens advogados. E a primeira coisa, quando eu vendo curso, eu também vendo uma mentoria. Quem tem acesso à mentoria, eu faço análise da rede social desse aluno. Então, eu vejo que o perfil está fechado. A bio não está nem falando que ele é advogado. Assim, tem fotos totalmente inadequadas. Então, é muito importante que, dependendo do caso, eu vou indicar que você crie um novo perfil que vai ser interessante para você. Então, tudo isso precisa ser analisado. E, claro, sempre falar o linguajar do cliente. Você quer prospectar que tipo de cliente? Eu sou advogada trabalhista, por exemplo. Eu quero prospectar quem? O empregado ou o empregador? Se eu falar com o empregador, não vai ser o mesmo. Uma terminologia completamente diferente. Completamente diferente para o empregado. E tendo em vista que, se eu quero atuar, sou advogada trabalhista, quero atuar para o empregado, ações de massa, tá? Beatriz, dá certo, eu faço isso há 4 anos, gente. Eu nunca fiz nada além da minha vida a não ser advogar, tá? Nada. Sempre advoguei, há 4 anos advogo, e com 6 meses eu consegui juntar uma graninha aí, né, para abrir o meu primeiro escritório, conseguindo prospectar clientes, e eu falo que 90% dos meus clientes vêm das redes sociais. Eu digo que eu não sei... 90%. Que bacana. Eu digo que eu não sei prospectar clientes de outra forma, a não ser pelas redes sociais. E é algo que dá muito, muito, muito certo. E principalmente porque dá certo. Olha só, quando você pega o seu cartão de visitas e você tenta prospectar cliente no seu bairro, quantas pessoas você vai conseguir abordar? 10, 20 já é muito extrapolando. Mas quando você grava um vídeo, e esse vídeo, ele consegue alcançar, falar um número baixo, tá bom? 500 pessoas. Um número baixo. Mas são 500 pessoas do seu bairro? Não, são 500 pessoas espalhadas pelo Brasil. Isso dá para você a liberdade geográfica para você fazer prospecção de cliente. Então, se vocês forem aí, derem um Google na minha UAB, vocês vão ver que eu tenho clientes em todo o território nacional. Como que eu iria conseguir isso em 4 anos de carreira se eu não fizesse prospecção de cliente pelas redes sociais? Deixa Não. eu te fazer uma pergunta. Sim. E aí, no seu caso, você faz direito de trabalho. Direito, trabalho e previdenciário. E aí, se surge um cliente para você em Minas Gerais. Como Você que faz tem que tá audiência? Exatamente. Como que faz audiência. Exatamente. Então, eu tenho parceiros, advogados parceiros, que são alunos, Legal. tá? Ou eu faço a contratação de correspondente jurídico, atuante na área, e ele vai fazer audiência para mim. E aí você Quando paga não... o audiencista. Isso, ok. exatamente. E consigo dar andamento nos meus processos assim. Mas quando a gente fala de criação de conteúdos, eu sei que a nossa dificuldade no início da carreira, porque eu comecei assim, dura, tá? Zerada, sem nada. Você e a gente também, Bia. sem nada, comecei sem Ô, Bia, nada. eu quebrei, então assim... Então, Isso é assim, normal. ó, você não tem um cenário bonito assim para gravar. Você não tem um iPhone, às vezes, você tem um celular mais simples. Você não tem nada, entende? Mas foi assim que eu comecei. A Trampos e Barrancos foi assim que eu comecei. Não tinha um iPhone, não tinha um cenário. Se vocês forem nos meus primeiros vídeos do meu canal do YouTube, você vai ver que eu estou gravando dentro do meu quarto, tá? Eu consegui fazer prospecção de clientes assim, dentro do meu quarto. Até porque, gente, naquela época eu não tinha nem como eu ser contratada por um escritório de advocacia. Primeiro que eu não tinha experiência. Fechado, né? Tudo fechado também. Eu não tinha experiência. Não tinha experiência. E todo lugar que eu procurava, até para atuar em home office, pedia a experiência. E eu não tinha experiência. Porque eu estava começando. Eu acho muito legal você falar isso, porque muitas pessoas, ao contrário de você, se vitimizaram. E você encontrou uma forma de prospectar e ganhar dinheiro dentro de casa. Sim, aí... Mas foi exatamente o que eu falei anteriormente. É claro que nem todos serão a Bia. Sim. A Beatriz tem o diferencial dela e, logicamente, acho que ela teve... da minha cara bater, né? Foi quando eu característica pessoal também. Foi quando eu falei a Beatriz tinha 2 opções numa pandemia: sentar e chorar ou vender lenços. Sim. Ela escolheu vender lenços. É claro, você pode não ter o iPhone ou a melhor máquina para poder te auxiliar. Mas se você tiver força de vontade... eu fiz com o que eu tinha. A vontade, eu fiz a vontade faz com que você mude muita coisa, né? Se você não tiver força de vontade, que você pode ter o melhor aparelho ou a melhor estrutura do mundo. Tem muito mais estrutura que você, muita estrutura e não tem força de vontade. Desistiram. A dificuldade, e aí assim, é claro, cada ser humano é de um jeito, né? Tem pessoas que não vão conseguir ter o start e sair do estado letárgico, boa palavra e tudo mais, mas assim, essas pessoas precisam se olhar e entender
que elas podem mudar de alguma forma. Não necessariamente fazer o que a Bia fez, mas buscar dentro de si uma outra possibilidade. Sim. E eu gosto muito quando você fala das parcerias, Bia, que era uma das coisas que eu iria falar, porque assim, é importante você olhar para o seu cliente, principalmente você. Você trabalha com. Você faz muita prospecção em trabalhista e previdenciário. Previdenciário. Mas o seu cliente. O mais legal é isso. Aquele você cliente. aproveita, Sim. acaba Mas aproveitando aquele e chama cliente. outro parceiro Sim. pra Aquele trabalhar com você. cliente que você, na verdade, atendeu majestosamente e quer, na verdade, te indicar o amiguinho dele que, infelizmente, acabou de cometer um crime e você não sabe atuar, você vai ligar pro fulaninho de tal, que é o Sim. seu colega, que você conheceu na OAB e você que é jovem advogado, ou até advogado maduro, não vou falar velho advogado, porque velho advogado não existe. O advogado maduro, lembre-se, relacionamento interpessoal não é só para prospecção, é para criação de parceria, tá? E quando você atua em parceria, você aprende. E aí muito. o que você aprende faz? muito com seu colega. Você vai combinar com seu coleguinha que você está levando o cliente para ele e um percentual do honorário que ele cobrar, ele vai repassar para Sim, vai você. repassar. Claro. Com O certeza. nome Mas disso é aí- parceria. Mas aí, tô curiosa. Não, aí, É, claro. aí nesse meio tempo, como eu comecei a gravar vídeos também falando sobre como eu passei no exame de ordem, sem cursinho, sem nada, porque lembra que eu não tinha dinheiro, né? Então, eu tive que estudar sozinha. Aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a ver meu vídeo e falaram assim, eu quero aprender como que você fez para passar no exame de ordem. Gente, estudando. Eu quero aprender. Fazendo uma mágica aí, estudando. Não, mas só que eu criei um cronogramazinho, uns esqueminhas que Aí você funcionavam vem- e aí para eu tu vem memorizar. nos esqueminhas. Aí começaram, eu falei assim, eu não vou entregar isso de graça. Claro. Aí eu pensei, vou vender. Quanto que custou o meu primeiro infoproduto, gente? R$ 49,90 Legal. reais. Aí depois eu lancei um cursinho para a segunda fase da OAB, só que se você quer iniciar hoje no infoprodutos, primeira e segunda fase da OAB, dá uma trabalheira fazer isso, ok? Dá muito trabalho. Gente, dá muito trabalho. Meu Deus, como dá trabalho. Aí, essas pessoas que compraram o meu curso, primeira e segunda fase, se tornaram advogados. E eles queriam o quê? Aprender a advogar. Eles foram atrás Aí- de quem ensinou eles com o cronograma. Aí eu pensei assim, quando eu comecei, gente, eu não sabia nada, não sabia nem fazer distribuição de maçã, pra vocês terem noção de que eu era zerada, 0, 0, 0. Não sabia estruturar uma petição, não sabia fazer nada. Aí eu pensei, ok, vou pesquisar o que tem no mercado. Aí comecei a pesquisar se tinham cursos no mercado que ensinavam a advogados a distribuir ação, fazer atendimentos. Aí eu vi que não tinha. Não tinha. Se você pesquisar 4 anos atrás, o meu curso é pioneiro, Destravando a Sua Carreira é pioneiro. Não existia. Aí pensei, olha, eu acho que eu consigo lançar um curso aqui sobre isso, com 5 módulos. Aí lancei um curso com 5 módulos, eu acho que tinha 40 aulas. Hoje meu curso já tem mais de 240 aulas, tá? Mas eu vou explicar pra vocês como que eu consigo gravar tantas aulas assim. Aí, basicamente, montei o curso e vendi por, acho que era 299, 290. 297, né? 297, 297. É, tipo 7. Hoje o meu curso, gente, que vai Número ser cabalístico. lançado... Tem que ter o 7. Vai ser lançado agora, 1º de abril, vai custar 697. Isso aí, 7. E 97 centavos. Então, como que você consegue gravar tantas aulas para o seu curso? É isso que me perguntam e é isso que eu queria ver. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar, não tinham cursos no mercado. Tinha algumas pós-graduações em prática, mas o que é pós-graduação? Nada mais além que teoria. Quem está começando não quer teoria. Eu quero ver, eu quero ver você fazendo atendimento, eu quero ver você fazendo diligência, eu quero ver você fazendo urgência. O que eu pensei? Ok. Peguei meu celular, vocês podem me ver assim aqui em Niterói, com o celular assim, ó, no meio do centro de Niterói, ou dentro do fórum, eu gravando. Eu gravo também. Eu gravando, eu lá no Não tem meio fazendo como. uma diligência, gravando, ou fazendo uma audiência, gravando. Então, as minhas aulas são isso. Os advogados, basicamente, eles me veem atuando. Legal. Eles me veem indo ao cartório, eles me veem fazendo uma audiência. Ou um vlog Isso é do muito meu dia a dia. legal, porque ninguém sabe como entra no fórum. O que eu faço? Eu vou pra Exatamente. E agora, né? E agora? Não, você vai fazer uma audiência, qual lado eu sento da mesa? Você Esse pelo é o lado melhor de errado na trabalhista. Qual lado eu sento? Ou, assim, É, porque Esse é o melhor cível de inverte, todos. né? possível, fui Quer eu. descobrir, Sentei quer descobrir, segura quer toda descobrir que o errada, sentei no advogado lugar é errado. cível, é trabalhista, vê Olha onde só, ele senta. Eu sentei no lugar errado, mas eu sentei com uma segurança. Levantei com a mesma segurança. Ah, desculpa, pois não, saí, levantei. O cliente nem percebeu. Vou fingir normalidade. Eu já passei. Eu também já passei por isso fazendo audiência civil, mas eu ficava assim, não. Porque dentro da trabalhista, não sei se você lembra disso, né?
o reclamante, ele fica do lado esquerdo. Sim. Por quê? Vocês sabem? Eu não também. Vocês sabem o que sei, se não fala, sei. o motivo do Não porquê o sei. reclamante fica do lado esquerdo? Não. Porque está do lado do coração. Do coração, juiz. Ou seja, Lado do o coração. trabalhador está do lado do coração. Lado do E o coração do empresário juiz. que E o lute. trabalhador... Ai, Lucas. Aí, Lucas, tão E o vendo? empresário que corra atrás A do gente prejuízo. Para advogados iniciantes, pro lado do coração do juiz. O lado do coração... Não, sabe? O coração do juiz. Do juiz, lá do coração do juiz, juiz. não, né? do coração do juiz. Pelo amor de Deus, vai, escutei. Bia. Não quero nem pensar mais Eu sou nisso. trabalhista, então assim, você precisa conhecer esses meandros. Muito bom. Aí, nesse meio tempo, que apareceu também novas oportunidades com as minhas redes sociais, que foram oportunidades de divulgar empresas jurídicas. Então, hoje eu faço a divulgação de algumas empresas, como Garota Propaganda mesmo, tenho cupom de desconto. Então, o que eu estou querendo passar para vocês é que se não fossem as minhas redes sociais, eu não sei se hoje eu estaria advogando. Entende? Eu não sei se eu teria portas abertas, eu não sei se eu... Porque a realidade é, gente, para quem está começando, o que você vai encontrar? Sair da faculdade agora, enfim, estou com o currículo zerado, o que você vai encontrar? Um salário de R$ 2.500 por mês. Né? Opa, É isso que isso você vai é tudo? encontrar. Eu acho que é menos, se bobear. Isso Às tudo? vezes é menos. É menos, às vezes é menos, né? Acho que é bem menos. Às vezes é menos. Então, assim, isso não pagava nem mensalidade da minha faculdade, né? Não pagava mensalidade da minha faculdade. Então, pensei, não tem condições agora. Primeiro que as portas estão fechadas para mim, estou na pandemia. E segundo que o que foi oferecido para mim na época foi R$ 2.500, tá? Para eu atuar em home office. Só que nesse meio tempo eu já vi que eu estava conseguindo prospectar alguns clientes pela internet. Então, pensei, não vale a pena para mim. Uma ação que eu vá pegar, eu já vou conseguir tirar esse valor. Então, para mim, não precisa. Mesmo porque você ia ter gasto com alimentação, com roupa, tá bem arrumada, enfim. Aí, o advogado hoje, ele não precisa de um escritório físico, tá? É muito importante saberem disso. Vocês não precisam de escritório físico. E quem está começando agora, não é interessante também estruturar, abrir um escritório físico, se endividar todo e possivelmente falir. Falir porque você não tem cliente. Porque você não tem cliente. Então, o interessante é você atuar em home office e você pode fazer atendimento até nas salas compartilhadas da UAB. Sim, Entende? sim. Que é muito Eu tô interessante. adorando ouvir você falar, gente. Sabe por quê? Porque eu compartilho de praticamente tudo que você falou de Sim. Sim, pensamento. mas Sim. é isso. Eu também. Acho que é Sim. importante. Quem Mas começou do zero... Mas, Bia, o que eu chamo a atenção e gostaria de chamar a atenção para o público que está vendo, e acho que isso fica muito claro, isso não é uma questão só para o jovem advogado. Tem muito advogado maduro que não entendeu ainda como é que funciona. Não, sim. Não entendeu. Mas o Ele advogado ficou- maduro é resistente. Sim, As ele é redes resistente. sociais. Não, ele é até resistente. resistente. Mas quando muita o gente bolso também dói, não sabe mexer. não sabe né? mexer, Tem mas quando o bolso dificuldade, dói, realmente. o bolso dói de verdade, porque tem advogado maduro que não sabe mesmo, ir no fórum. E não quer. Ou não sabe fazer uma audiência. Por quê? Porque muitas vezes ele trabalhou para alguém como advogado e era apenas o Sim. técnico de Mas avaliar. você não- Só que isso está mudando. O que você quer E falar, esse cara Matheus? precisa se Mas reinventar. depende muito da maturidade desse advogado maduro. Maturidade que vocês entenderam, né? Por quê? Quando eu iniciei na advocacia, eu trabalhava... Não, foi pouco tempo depois. Eu trabalhava enviando petição para os advogados maduros. Que não queriam fazer. Que não queriam, que não conseguiam aprender. Eu tentava ensinar, tentava explicar, mas era Olha muito só, difícil. gente, Mas aí não olha tem o jeito. filão que o Matheus acabou de dar pra você aí do outro lado. Tem um monte de gente que não sabe Enviar digitar, petição, não não sabe sabe fazer nada. distribuir, protocolar, não sabe. Aí tem que comprar meu curso. Você compra Quem o curso não da sabe. Bia. Isso aí. E fala Ela com ganha esse dinheiro advogado. fazendo isso. eu lembro que eu cobrava, acho que R$800 por advogado. Nossa, gente, R$800 eu tô por advogado. Aí mas também era prontidão. Ele mandava assim, ainda mais os mais antigos que gostam de uma adrenalina, né? Ele falava, Matheus, tem um prazo Tá agora pra faltando meia-noite. 10 minutos. Que horas pra são? Pô, acabar o são prazo. 11h50, caramba, tinha que correr, às vezes tava dormindo já, tinha que acordar, enviar, mas isso fazia parte do processo. É. Tô iniciando, tem que correr atrás Gente, mesmo, mas tem olha que ir só, pra posso cima. falar palmas? É. Sabe por quê? Porque tem gente que vê
em cada oportunidade uma dificuldade. Exatamente. E Muito você bom não, isso. você pegou a oportunidade e ganhou dinheiro com isso. Sim, sim. E começou assim, daqui a pouco você tinha uma grana, daqui a pouco você montou seu escritório, foi ser convidado para ser sócio de alguém. Sim. Entende? É o que você falou. Nem todo mundo precisa de ter um escritório físico. E se você tem um escritório físico, você não precisa de ter um escritório majestoso, com calma. Respira. As pessoas não. É atropelar o processo. É atropelar Não o adianta. processo. É, Enfiar os resultado pés nas mãos. é assim, é aquela história. Não pode se haver o atropelo. O que eu quero dizer com isso? O propósito ele tem sempre que ser maior do que o resultado financeiro imediato. Se o propósito não for maior, até o dinheiro vai embora. Sabe Sim, o que com Bia? certeza. Sabe o que acontece? Eu até hoje, eu tenho um escritório. Até hoje, eu atendo clientes meus, sabe? Os meus maiores clientes me ligam e falam assim, vamos tomar um café? Na padaria do Ingá. Na padaria do Ingá. Meus melhores clientes Então, tomando assim, cerveja. não é ou tomando uma cerveja no fim do dia. No meu eles caso, entende? os clientes não vão no escritório, é só chamada de vídeo. Tá vendo? É. Só. Porque você Só. é um ser virtual. Sim, As pessoas sim. já te reconhecem dessa Sim. maneira. E funciona Ninguém pra vai. você. Sim. Ninguém vai. continua. Eu continuo Eu te porque interrompi de eu quero fazer essa transmutação também, tá? eu tô aprendendo. Eu acho que o ponto primordial para quem atua nas redes sociais, e é muito importante estar em todas as redes sociais. Mas, Beatriz, como que eu vou estar em 5 redes sociais? Como que criar conteúdo para 5 Gente, eu redes perguntei isso, sociais? falei pra ela aqui. Eu falei, gente, não dou conta. Tô cansada. não dou Então, conta. mas Muita olha só. Você vai criar um conteúdo, o YouTube é diferente, tá? Porque você vai ter que criar um formato maior de vídeo. Quem está no YouTube quer assistir um vídeo de 10 minutos, 15 minutos, meia hora, tá bom? Mas se você criar, por exemplo, um Reels pro Instagram, você publica esse mesmo Reels, No short. no TikTok, no Quai, entende? Você vai aproveitar esse conteúdo, porque senão vai ficar muito maçante. Hoje eu já tenho experiência em gravar vídeo. Então significa, se eu pegar um dia, eu vou gravar conteúdos para o mês inteiro. Eu também gravo fácil. Para o mês inteiro. Beatriz, mas onde que vem as ideias? Gente, tem sites que você joga uma temática lá, direito do trabalho, e vai aparecer 1000 ideias para vocês, tá? Eu não gosto de usar essa forma robotizada. Eu gosto de, no atendimento do cliente, eu Você vejo vai quais descobrindo quais quais são são- as dificuldades de quais cada são um. as Eu principais. gosto Eu de vou ir na lembrar galeria tudo de que eu já anúncios. atendi. Boa Você... ideia. Eu vou na galeria de anúncios, já tem os vídeos chamativos lá dos advogados, chamando para ação, né? Por exemplo, distrato imobiliário. No atraso de YouTube também é obra. legal. Você coloca a Aí temática, você você pega. coloca, aparece exatamente o que os advogados fazem, você usa como referência, obviamente não vai copiar, mas vai fazer parecido. Mas no YouTube, quando vocês forem pegar as temáticas, peguem só os temas, não assista o vídeo. Se você assistir o vídeo não vai ficar com o seu toque, entende? Que isso vai ser, ao longo do tempo, as pessoas vão acompanhar você. Geralmente, quem chega nas minhas redes sociais, elas não me contratam de cara, não. Elas assistem meus vídeos, não me contratam, não. Elas me seguem por algum tempo, vão Pra me saber, acompanhando. se a sua autenticidade, a Confiabilidade. personalidade está ali Confiabilidade. estampada. Elas vão me acompanhando e depois elas entram em contato comigo. Que A- eu sempre Até adquirir pergunto. confiança. Eu sempre pergunto, sempre acabo perguntando. Mas o mais importante da internet é você não fica atrelado ao seu bairro, à sua cidade ou ao seu estado. Você não fica atrelado. Isso significa que você vai conseguir mais quantitativo de clientes. Porque uma coisa é eu estar só no meu bairro. Outra coisa é eu gravar um vídeo e aparecer em todo o território nacional. Claro que você pode ali pagar para impulsionar o seu vídeo, por exemplo. No meu caso, eu não preciso e meu escritório não daria conta. Tá? Sendo bem séria para vocês. Meu escritório não daria, com a estrutura que tem hoje, com os advogados que tem hoje, não daria conta, porque são muitas pessoas que aparecem todos os dias. E você vê o DDD é de todo lugar do Brasil. De todo lugar. É um caos. De todo lugar do Administrar Brasil. isso, por mais que você tenha correspondente, E às vezes, como eu atuo na área previdenciária, aparecem muitas pessoas do interior. e tem que fazer perícia muitas vezes, Sim, né? É complexo. muitas Sim. pessoas do interior. Complicado. Gente, então, nós estamos já encaminhando para o Ah, não final. quero! Eu vou pedir só para que cada um de vocês, eu também não queria não, o assunto tá muito Mas bom. viu, aqui. a conversa fluiu bem, né? Fluiu muito bem. Só para vocês saberem, a gente não combinou muita coisa, só falou inteligência artificial, rede social e prospecção de clientes e acabou. Então fluiu muito bem, parabéns para vocês. Eu vou só pedir para vocês fazerem um resuminho, né? Falar um pouco do episódio de hoje, qual o posicionamento final de vocês, pode fazer um norteamento, não tem problema
nenhum, não. Bom, queria agradecer a Ação Jurídica, aos colegas que dividiram essa mesa tão agradável hoje aqui. O papo fluiu, muito gostoso. Eu falei um pouquinho sobre inteligência artificial, quais são as plataformas que eu costumo utilizar, quais são os erros maiores cometidos por alguns advogados. Eu acho que vocês têm que se destravar aí e abrir realmente o seu coração, o seu pensamento para essa nova era que nós vivemos. A era da inteligência artificial é a revolução mais importante depois da energia elétrica, é essa revolução em relação à inteligência artificial. Nós estamos vivendo nesse momento, não vamos voltar mais atrás. Então, quem não se aprofundar nisso, quem não estiver nas redes sociais, quem não tiver uma boa conexão e um relacionamento interpessoal com os outros, quem não tiver próximo de si o jovem advogado, vai ficar para trás. Sim. Então, foi um prazer muito grande dividir essa mesa com vocês. E pode me convidar sempre. Com certeza. Queria deixar aqui meu arroba. Ai, gente, meu nome. Joga na tela, tá, Felipe? Por favor. @ellenfranceschini.adv, tá bom? Me segue lá, eu falo muito para jovens advogados também, para todo mundo que queira compartilhar um pouquinho de experiências boas de vida e de trabalho. Perfeito. Bom, pessoal, quero agradecer aí ao Ação Jurídica, esse podcast maravilhoso que nós participamos hoje. Acho que deu para ilustrar bastante aí para quem está nos assistindo, nossos colegas, né, que existe possibilidade desde que você queira. Se você não quiser também não adianta. Levantar da cadeira, quando eu falo levantar da cadeira, não necessariamente levantar, mas ter ação, né, como o próprio nome diz, ação jurídica, mas ter a ação de mudar a sua vida, mudar o seu contexto, para você poder conquistar novos clientes e novos espaços. E, logicamente, até assim, para concluir, né, relacionamento com as pessoas. Isso é super importante. Agradecer as minhas amigas que estão aqui, Obrigada, a doutora Ellen, a doutora Beatriz. Muito bom estar com você. Sair aprendendo ainda mais. Obrigado, pessoal. Eu gostaria de agradecer à Ação Jurídica pelo convite. E, com certeza, hoje esse episódio foi muito enriquecedor para a gente e é muito importante para você, jovem advogado. Lembre-se, você precisa estar em todas as redes sociais para você se manter na advocacia, iniciar e se manter. Mas é isso, gente. Gostaria de deixar aqui meu arroba para vocês, que é o @advbeatrizsales em qualquer rede social. Se você colocar o meu arroba, você vai me achar. @advbeatrizsales com Z e um L só. Perfeito, gente. Foi um episódio muito interessante. Com certeza todo mundo que assistiu vai sair de uma forma diferente. A aprendizagem que a gente tem hoje é que a sociedade mudou, né? Agora, se você não colocar a cara mesmo, falando de grosso modo, vai ficar para trás. Se não utilizar as inteligências artificiais, vai perder tempo e as pessoas vão ultrapassar e vai ficar para trás também. E foi muito enriquecedor. E para finalizar, eu gostaria de agradecer os demais patrocinadores, né? Que são Escritório de Advocacia Andréa Perazzoli, com mais de 20 anos de história, é referência em ciências criminais, especializado em Direito Penal e Econômico e Tribunal do Júri, e conheça mais em www.andreaperazzoli.advogados.adv.br. Também a Anacrim, não caminhe sozinho, venha para a Anacrim, Associação de Advogados Criminalistas que mais cresce no Brasil. Fortaleça sua carreira com apoio e networking. Saiba mais em anacrim.adv.br. Também temos o CBE-PEJUR. Especialize-se com uma pós-graduação na área jurídica em direito previdenciário, militar, trabalhista, imobiliário ou condominial. E para finalizar, Francisco Egito Advogados, especialistas em direito imobiliário condominial com uma equipe altamente qualificada para atender suas necessidades jurídicas. Sou suspeito para falar porque eu sou sócio da Francisco Egito Advogados. E muito obrigado, gente. Esse foi mais um episódio do Ação Jurídica. Parabéns, gente. Até a próxima. Até a próxima.